Bom, irmãos, eu quero tentar concluir essa manhã nós estamos falando sobre a luz, né? E eu falei que Deus, primeira coisa era encontrar com a luz, né? Eu falei isso. Depois, andar na luz, né? E ser luz. Então, eu quero ver se eu consigo falar hoje, andar na luz e ser luz. Eu pedi para você colocar Lucas capítulo 2, de 25 a 32, por favor. Lucas 2, de 25 a 32. Essa aqui conta a história da apresentação de Jesus, quando os pais vão ao templo apresentá-lo, e eles têm um encontro lá, né? Um encontro com Simeão e com Ana, e aqui conta a história quando Simeão encontra com o menino Jesus. Simeão já era velho, Ana também já era velha. Eu acho interessante isso. E fala que ela foi ao templo na hora exata que Jesus ia ser apresentado, e o menino, também quando chegou para ser apresentado, o Espírito Santo falou para Simeão, vai, que o menino está lá. E o Espírito Santo havia falado para Simeão antes, fala que o Espírito Santo estava sobre Simeão, ainda não estava dentro dele, porque ainda não desceu o Espírito Santo. Isso começa em Atos dos Apóstolos, que Jesus fala sobre o Espírito dentro do homem, mas estava sobre ele o Espírito Santo. E aí, Deus o levou até lá. Eu acho engraçado uma coisa que a gente acha que sabe de tudo, mas você não sabe de coisa nenhuma, né? Você vê que esse homem estava lá em Israel e ele sabia de verdades que nem os sacerdotes sabiam. Ele sabia de segredos que nem os sacerdotes sabiam. Ele sabia que Jesus, o Salvador de Israel e dos gentios, chegaria lá. E ele estava velho, já idoso. Eu acho quando eu penso nisso, eu vou dizer uma coisa para você: ninguém pode colocar Deus dentro de uma caixinha. Ele não cabe. A caixinha diz, não, Deus só vai fazer assim. Deus só faz isso. Né? E você fala, mas como é que eu vou saber, pastor, se é Deus fazendo ou não? Ou como eu disse, são vozes da minha cabeça. Né? É aqui, ó. Tudo que Deus vai fazer não pode contradizer o que está aqui. Se contradizer, dizer o que está aqui, ou é da sua cabeça, ou é da cabeça do diabo. Não tem outro jeito. Mas Deus, Ele tem liberdade de fazer como Ele quer. E ele encontra com esse homem que não era nem sacerdote, nem nada, né? No fim da vida, mas parece que ele cultivou uma vida com Deus, uma vida de ouvir a Deus, e uma vida de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Olha só, então vamos ler juntos lá. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Amém? Então fala comigo, ele sabia das coisas. Que Jesus era para Israel, não só para Israel, mas para nós também, gentios. Que a salvação não ia ficar só em Israel, mas para o mundo inteiro. Então fala comigo, há esperança para os velhos. Amém? Amém? Deus quer compartilhar os seus segredos, Deus quer falar de coisas, Deus quer que você tenha uma vida animada, uma vida, como é que eu vou dizer, sem rotina, uma vida assim, produtiva, talvez não na mesma velocidade que os mais jovens,
Talvez não na mesma potência que os mais jovens, mas Deus tem algo para nós ainda quando nós somos bem velhinhos, Deus quer continuar compartilhando o seu segredo conosco. Eu acho maravilhoso isso, acho que tem esperança isso para nós. E ele ouviu coisas e viu coisas que ele talvez não compartilhou com ninguém. Eu acho interessante isso. Talvez Deus tenha contado para ele coisas, o Espírito Santo contou para ele coisas que Deus não contou para ninguém. Ele também não saiu alardeando para ninguém. E Deus cumpriu um desejo do coração dele. Qual era o desejo do coração dele? Eu gostaria muito, antes de morrer, de conhecer esse Cristo que você me falou que vai aparecer. Aí, quando chega Jesus, na hora exata. Eu falei do domingo passado, sobre a plenitude dos tempos, sim ou não? Aqui é a plenitude dos tempos para ele. Na hora certa, com todas as pedras encaixadas, Jesus é revelado a ele. Ele pega o menino Jesus no colo. Que honra, fala comigo, que honra. Que honra. Eu fico imaginando, não era para qualquer um. O Filho de Deus, Deus dá o Filho dele para esse homem segurar nos braços. Então, eu quero dizer para você que há espaço para todo mundo dentro da igreja. Para os jovens, para os velhos, para cada um, para os homens, para as mulheres, para cada um de nós. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, que ele fala, versículo 32, que Jesus é a luz para a revelação dos gentios. Então, Jesus é a luz que se manifesta entre nós, gentios. Deus quer trazer essa luz, Deus quer brilhar essa luz entre nós, no meio da sociedade. Eu não sei você, talvez você tenha chegado até Deus por uma situação difícil, por uma doença, por um problema familiar, por uma tragédia. Talvez você chegou num momento difícil por aquilo que Deus podia te dar. Mas o grande desafio para você é crescer na revelação desse Deus. Crescer de maneira tal, esse Deus vai falar com você, você vai falar com Ele. Relacionamento. Você vai ficar com Ele muito mais do que Ele pode fazer para você, mas por causa do que Ele é para você. Então, eu acho que muitas vezes a gente vai questionar coisas, não vai entender coisas, porque não é nosso papel entender coisas. Mas o nosso papel sempre é querer conhecer a Deus e cada vez mais. A nossa confiança sempre tem que estar em um Deus que cumpre aquilo que Ele disse que faria. Há uma coisa interessante, que é um conceito teológico que a gente chama de fio de ouro que conduz toda a Escritura. Que é Deus se manifesta, Jesus, a salvação de Deus. Eu falei em Gênesis 3,15, que é o evangelho embrionário, o proto-evangelho. Deus se manifestando lá em Gênesis 3,15 e vindo até a conclusão de todas as coisas. Então, mas não é um Deus que vai se revelando aos poucos. Fala comigo. O Deus escondido que se revela aos poucos. Até o momento que chega Jesus conosco. Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo é o máximo da revelação de Deus. Jesus Cristo é Deus encarnado. Você e eu não teremos mais nada, nem precisamos mais nada, a não ser da revelação de Jesus Cristo. Às vezes você quer estar procurando uma coisa, ou outra, quer uma coisa, quer outra, mas o que você precisa é uma revelação. Quem é Jesus Cristo? Quem é o Cristo de Deus? É isso que nós precisamos entender hoje. É isso que nós precisamos abraçar hoje. Que fala que é a luz, Jesus é a luz de Deus, é a revelação de Deus para nós que somos os gentios. Eu fico pensando, quando a gente encontra com Deus, as pessoas precisam perceber que alguma coisa mudou na nossa vida. Amém? Fala comigo, o jeito de falar tem que mudar. Amém? Fala comigo, o jeito de vestir
tem que mudar. Amém? O jeito de andar tem que mudar. Porque a Bíblia fala de nascer de novo. Não estou falando você vestir que nenhum, né? Diz que crente não pode andar na moda, né? Lógico que anda na moda. Só que na moda de 20 anos atrás. Né? Sim ou não? A roupa que você usa, mesmo que não esteja na moda de agora, ela foi moda há 20 anos atrás, ou 30, ou 40 anos atrás. Não estou falando sobre isso. Estou falando a maneira, o porquê que você faz as coisas. Tem que ser pautado pelo relacionamento com esse Cristo, essa luz do mundo que ilumina todas as trevas dentro do nosso coração. Nós precisamos entender isso e viver isso. Em João 3, versículo 19 a 21, fala o seguinte: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Então, gente, quando a gente encontra com a luz, a primeira coisa que vai acontecer não é eu olhar para o Rodrigo e falar: não, Rodrigo, eu sei que você está fazendo isso, está errado, Rodrigo. Né? Ah, Gabriela, isso aí que você está fazendo está errado, né? Ah, Sara, isso aí está errado e tal. A primeira coisa que você encontra não é apontar para o outro, está errado no outro. O sinal que você encontrou com a luz de Cristo é quando você olha para si e fala: meu Deus, isso aqui dentro de mim é muito feio. Isso dentro de mim é muito feio. Eu não sei você, mas às vezes eu olho para dentro de mim, eu vejo coisa muito feia. Né? O que será que é feio? Você julga o outro. Você condena. Fala comigo, você condena sem julgamento. Você risca o outro. Você age com preconceito. Fala comigo, preconceito. Você não perdoa. Não perdoa. É uma coisa interessante. Eu era uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de perdoar. Eu não sabia que eu tinha dificuldade de perdoar, mas eu tinha dificuldade de perdoar. Você sabe que às vezes, quando alguém me fazia alguma coisa, me magoava profundamente, e e olha que eu já fui bastante magoado, viu, gente? A minha jornada é longa. Né? Então, eu tinha problema com a pessoa, assim, eu tinha raiva, né? O próprio irmão Álvaro está aí, né, irmão Álvaro? O irmão Eduardo, algumas pessoas, vocês foram testemunhas oculares, né? Ah, não quero conversar, não quero nem ver essa pessoa. Né? E os dois faziam assim para mim, ó. Mas era coisa ruim, traição, difamação, sei lá, maldade. E aí eu desenvolvi um mecanismo. Eu riscava a pessoa da minha vida assim, ó. Sabe como eu riscava? Eu não sei talvez tenha alguém parecido comigo aqui, né? Eu riscava. Eu podia encontrar com ela e falar: oi, tudo bem? Eu riscava de um jeito que ela nem sabia que ela estava riscada. Continuava conversando. Né? Oi, aí, Digão, beleza? Né? Ah, vamos tomar aquele café um dia lá, hein, cara? Virava as costas. Eu não sentia nem raiva, nem amor. Eu tinha arriscado. Mas aí o Espírito Santo começa a falar comigo. Você precisa perdoar. Perdoar é você perdoar como Deus te perdoou. Como é que Deus me perdoou? Como é que Deus te perdoou? Você sabe como é que Deus perdoou você ou não? Hein?
Ele esquece. E te dá uma nova chance, uma tela em branco. Hoje, graças a Deus, lógico, eu preciso vigiar para não sair riscando todo mundo também, né? A Débora fala comigo assim, cuidado, hein? Você não vai riscar fulano. Eu falei, não, calma. É bom quando tem o Espírito Santo ajudando a gente, não é ou não? Porque eu sei que se você... Eu falei, não. Ou senão ela quer me falar uma coisa, ela fala assim, ó, eu quero te contar uma coisa, mas eu quero que você me entenda. Eu falo, ai meu Deus, lá vem, bucha. Né? Mas aí eu falei para a Débora, não, algo acontece, eu tenho o coração limpo, assim, com uma tela em branco. Eu preciso deixar que Deus possa escrever ou reescrever uma nova história comigo e com aquela pessoa. Porque Deus me perdoou, sim ou não? E Deus perdoa aquela pessoa que me fez mal? Ah, não, se Deus for meu amigo, fica só de bem de mim e de mal dela. Não é? Sim, então, nós precisamos entender, e nós precisamos caminhar para esse nível. Mas nós somos humanos, sim ou não? Talvez você não chegou lá ainda, talvez, eu tenho certeza que tem gente aqui muito melhor do que eu. Eu acho que a Débora é uma dessas pessoas, nunca vi alguém perdoar tão facilmente. Eu nunca vi isso, quando a gente tem discussão lá em casa, ela está sempre errada, lógico, eu estou sempre certo. Então, assim, eu nunca vi alguém perdoar tão fácil. Talvez porque os pais ensinaram, o pastor Ulisses e a pastora Doraci ensinaram os filhos a perdoar. Eu acho que eu nunca vi um casal como eles que perdoou tão facilmente as pessoas, ao longo da trajetória deles. Acho que perdoar torna você mais leve. Perdoar te libera para viver a sua vida. Enquanto você não perdoa, você vive a sua vida do outro que você não perdoa. O perdão é divino. O perdão é terapêutico. O perdão é salutar. É saúde para você. Essa luz precisa brilhar e tirar do seu coração toda a treva. Eu não sei você também assim. Tem gente ruim aqui entre nós ou não? Tem. Sim ou não? Eu não sei você. Quando você faz alguma coisa, você sabe que você está fazendo por maldade ou não? Hein? Eu não vou avisar isso. Quero ver. Como é que você é? Você é ruim? Hein? Se você é ruim. Ai, não, quando eu percebi, eu já tinha falado. Ah, mentira. Ah, quando eu percebi, já tinha feito. Mentira. Você planejou, você pensou. Né? A luz de Cristo, ela vai expor tudo isso que está dentro do nosso coração. Ela vai pôr para fora isso que está dentro do nosso coração. Amém? Fala comigo, a luz de Cristo precisa brilhar primeiro dentro de mim. Amém? Eu estava falando com... nós vamos ter um batismo agora e tem uma criança que vai batizar. E os pais estão preocupados se a criança realmente entendeu o que é o batismo. E aí, a pergunta do pastor, mas e agora? Eu falei, não, tem idade. Eu falei, não tem idade. A Débora foi batizada, acho que com 7. Sua mãe, filha? 7 anos? Né? Não sei. Eu fui com 18. Gabi, você foi com quanto, Gá? 12? Então, não sei. Aí ele falou assim, pastor, eu estou fazendo perguntas para ele. E falei para ele, você responde direitinho, porque você vai ter que conversar com o pastor. Bom, agora botou, né? E você... Então ele está com medo de conversar com o pastor, eu acho. Aí ele falou assim, filho, então, me responde para mim. Essa é a pergunta. Quando foi que Deus se tornou real para você? Qual é o versículo da Bíblia que você pode dizer que Deus entrou no seu coração? Falou, pai, está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em seu coração, cearei com ele e ele comigo. Ele entrou no meu coração. Aí eu falei, ok, está melhor do que nós tudo, pode batizar. Passou. Eu estou te falando o seguinte, a luz de Cristo tem que entrar dentro do seu coração. O que eu vou te falar, meu irmão e minha irmã, não é para mim, é para você mesmo.
é para você mesmo. Onde é que tem trevas dentro do seu coração? Hein? Pensa comigo. Pensa comigo. Onde é que tem trevas? Você sabe que havia um pregador inglês chamado Oswald Sanders, e ele era bem velhinho. Ele conta uma história que lá na Inglaterra havia um grande nobre que tinha comprado todas as terras, todos os lugares. E tinha sobrado somente um pequeno agricultor, assim, um aldeão lá que tinha sua pequena terra no meio de todo aquele império. Era um pequeno pedaço no meio de toda a vastidão que era daquele nobre, se era um conde, eu não sei quem era. E o cara pressionava ele para poder comprar a terra. Aí ele falava assim: por que você não me vende a terra? Eu sou nobre, eu tenho dinheiro, eu quero comprar. E ele acabou que o nobre comprou todas as terras em volta da propriedade dele. Aí ele falou: sabe por que eu não vendo? Ele falou: por que não? Falou: porque aqui é minha terra. Você não pode entrar aqui porque é minha terra. Sim ou não? É meu pedaço. É pequeno, mas é meu. Só que eu, ao contrário, para eu chegar na minha terra, eu tenho que passar por toda a sua terra. Mesmo você sendo um grande possuidor de terras. O que eu quero dizer para você é o seguinte, fala com você, meu coração, se tiver um pedaço aí dentro, que não tiver luz, é trevas. Quem é o dono das trevas? E ele vai ter acesso a esse pedaço, sim ou não? Para ele ter acesso a esse pedaço, ele tem que passar nos outros pedaços todos. Então, não é para os outros, é para você. Nós precisamos que o nosso coração esteja na luz. Amém? Amém? Mateus 6, 22 a 23 fala o seguinte: somos os olhos, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Fala comigo, olhos. Gente, os olhos são maiores do que qualquer outro órgão. Não, é menor. É um menor, mas fala assim, se ele for trevas, o corpo inteiro será trevas. Nós precisamos viver uma vida de comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é pela oração e pela palavra. Eu estou feliz que você está aqui essa manhã, que você teve um encontro com Jesus. Mas você precisa não só encontrar a luz, tem que andar na luz. Amém? Fala comigo, andar na luz. Precisamos andar na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Então, irmãos, o sinal para você que você está andando na luz é que você tem comunhão com todos os irmãos da igreja. Sabe, comunhão, relacionamento, compartilhamento. É uma coisa bem clara. Não dá para você disfarçar. Nós precisamos andar e caminhar na luz. Aí eu quero encerrar lendo ser luz. Põe para mim João 8, 12 a 14. João 8, 12 a 14. Falou-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você anda com Jesus, se você encontrou Jesus, você vai ter luz em você mesmo. Amém? Onde quer que você for, você vai ser luz. Não tem crente que não é luz.
Você precisa manifestar essa luz. Não tem crente em cima do muro. Você tem que tomar uma decisão e ser claro. Às vezes você não quer falar, para você não se comprometer. Mas se você for crente, você vai ter que se comprometer. Vai ter que se comprometer. Contra a injustiça, contra o pecado, contra a maldade. É interessante, não é aquela coisa que só mexe com você e acabou, e as pessoas que estão à sua volta, elas não são impactadas. Nós precisamos testemunhar essa luz. Nós precisamos caminhar essa luz. Eu sinto que às vezes a gente está preso dentro desse lugar aqui. Os crentes estão presos dentro de um prédio, e glória a Deus, tem um prédio bonito muitas vezes, tal. Mas Deus nos chamou para sermos luz lá fora. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? O nosso grande desafio é vivermos de maneira tal que as pessoas que estiverem à nossa volta, elas serão impactadas pelo nosso testemunho. Mas se eu não sou luz, se eu não estou brilhando, se eu não estou sendo diferente, não tem como impactar ninguém com o meu testemunho. Então, eu quero encerrar. Tem muita coisa para falar, mas eu quero encerrar por aqui e dizer para você o seguinte, que Deus espera de você e de mim que nós vamos dar testemunho dele. Deus está trazendo uma equipe inteira para cá. Vai ser muito especial esse encontro nosso aqui. Você vai aprender a dar o seu testemunho em 2 minutos. Você vai aprender a falar do plano da salvação em 2 minutos. Nós vamos sair pelas ruas aqui do bairro. Amém? Nós vamos ser luz fora desse lugar. Amém? Ser luz fora desse lugar. Deus está chamando você e a mim para testemunharmos. Deus vai nos dar graça, estender a mão para o necessitado. Trazer esperança para quem não tem mais esperança. Mas fala comigo, primeiro, encontrar a luz, andar na luz e ser luz. Glória a Deus. Queria que você pudesse colocar a mão no seu coração. Senhor, o Senhor fala que ninguém pega uma lâmpada e põe debaixo de uma cadeira, mas deixa a lâmpada em evidência, aonde a luz dessa lâmpada pode brilhar, iluminar o cômodo, a sala, o lugar onde ela estiver. Senhor, Tu és a luz do mundo. E nós encontramos contigo, estamos caminhando contigo, a sua luz está em nós. Mas é hora também da gente dar testemunho dessa luz. Que a nossa luz possa brilhar a partir desse lugar. A partir do meu coração. A partir da minha vida. Que eu reconheça as áreas que eu preciso permitir que a luz entre. Talvez tenha alguma área sua aqui que você tem que deixar a luz entrar. O Espírito Santo provavelmente já está falando com você. Isso precisa parar. Isso precisa mudar. Que você possa permitir que o Espírito Santo mude isso. Dê a Ele o senhorio do seu coração completo. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela Tua luz que ilumina todo homem. Tu és a luz do mundo. Obrigado porque o Senhor tem um plano
através da história da humanidade, através das páginas da Bíblia, através da nossa história, através do nosso coração nesse lugar. Que esse plano se manifeste, que esse plano aconteça, que esse plano não se perca. Nós oramos nessa manhã. Dá-nos oportunidade essa semana de sermos luz, onde quer que nós formos. Dá-nos oportunidade de escolhermos. Dá-nos oportunidade, Senhor, de experimentarmos a sua graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Quem crê que Deus vai te dar a oportunidade para você ser luz essa semana? Amém? 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 Quem também, eu vou dizer para você, o inimigo também vai te dar a oportunidade de você ser trevas. Você vai escolher. Amém? Que Deus te ajude a escolher ser luz. Fala para o seu irmão, não há espaço para ser neutro nessa guerra. Não há neutro. Amém? Você vai escolher. Amém? Fala comigo, Senhor, abençoa-me muito, alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, que o Senhor faça resplandecer sobre mim a luz da sua face. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida, minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, essa cidade, sobre esse estado. E, acima de tudo, nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil. Senhor, que a tua igreja brilhe como luz nessa nação, para denunciar, para se levantar contra todas as trevas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. Essa aqui é a nossa igreja. Se quiser vir visitar. Esse aqui é o nosso pastor. Se quiser tomar um cafezinho. É isso aí, só vem. Essa aqui é a nossa equipe do louvor. Se você quiser vir adorar. Esse aqui é o nosso baterista. Se você quiser vir ganhar dele no FIFA. Essa aqui é a nossa equipe da mídia. Se você quiser vir servir, tem até bala. Quer dizer, normalmente tem bala, né? Mas, pessoal, quem que tinha que trazer a bala hoje? Que absurdo. Esse aqui é o nosso líder de som. Se você curte som alto. Esse aqui é o nosso ministério infantil. Se você quiser trazer o seu filho para conhecer. Peraí, você é criança, mano. Sai fora, levanta. Ai. Essa aqui é a nossa sala de oração. Se quiser vir orar. Afinal, o crente que não ora, né? E esses daqui são os pedidos de oração. Esse é o mapa da sala de oração. E essa é a planta da sala de oração. Nós temos culto de domingo às 9 da manhã e de quarta-feira às 8 da noite. E as células nas casas. Se quiser conhecer, afinal de contas, crente que fica em casa. Nós somos alguns dos solteiros da nossa igreja. Se quiser conhecer. E tem ele também. Olá, igreja, que alegria poder compartilhar a nossa agenda com você. Anote tudo. Nos dias 17 e 18 de abril, sexta-noite e sábado, manhã e tarde, teremos Impacto Evangelismo com os pastores Tony e Mayra Wilkins. Serão intensos dias para anunciar o amor de Jesus Cristo. Toda igreja está convidada. Oi, pessoal! Oi, família linda de São Paulo, amados.
Estamos aí levando uma equipe de 8 pessoas para estar com vocês, para trazer um dos melhores treinamentos para poder compartilhar o Evangelho, as boas novas às pessoas. Então, separe esse tempo para reacender o primeiro amor no seu coração, para reacender o amor pelos perdidos. Nós queremos estar aí juntos com vocês para pregar o Evangelho e ver milagres acontecendo, ver curas, ver salvação acontecendo. Separe esse tempo e vem estar conosco. Dia 17 e 19 estamos juntos. Hello, everyone. Oi, todo mundo! We are so excited to come to Brazil Estamos tão animados para virmos ao Brasil and to partner with the Holy Spirit e de entrar em parceria com o Espírito Santo alongside you junto a vocês, to see a fresh move of God in para your ver city. um novo frescor, um mover fresco do Espírito Santo na sua cidade. We are expecting God to do 3 big things Estamos confiando que Deus fará 3 grandes coisas during our visit there. durante a nossa estadia aí. The first thing, A primeira coisa, receive a fresh impartation from the Holy Spirit. receber uma impartição fresca do Espírito Santo. The second thing, A segunda coisa, share the gospel compartilhar o Evangelho in a prophetic way de uma maneira profética. and teach you how to do it E ensinar vocês como fazê-lo. and make it so easy. E fazer tão simples, tão fácil. And the third E a thing terceira coisa, is unlock the power of your testimony. liberar o poder do seu testemunho pessoal. This will be a power pack camp. Será um treinamento bem intensivo. You do not want to miss it. Vocês não querem perder isso. God has thousands of souls, Deus tem milhares de almas and He's waiting to send you. e está esperando para enviar você. So we are honored to come, Estamos honrados de irmos. and we cannot wait to see you. A gente não vê a hora de estar contigo. Dia 8 de maio, às 20 horas, reunião de homens. Dia 9 de maio, às 19 horas, reunião de líderes de célula. E no dia 10 de maio, batismo. Se você deseja se batizar e dar esse passo de fé, procure a liderança da nossa igreja para ter mais informações. Dia 23 de maio, tarde Kids. Traga seu filho, seu sobrinho, seu neto. Aproveite, será uma tarde muito especial. Participe, se envolva, venha crescer conosco. Deus abençoe. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.